Olá pessoal, estamos de volta, mais um episódio do Next Pod. Hoje temos aqui uma entrevistada diferente. Nós temos vindo a entrevistar presidentes e membros de alta performance dentro dos grupos. Hoje nós vamos começar as entrevistas com as diretoras de grupos e diretora de expansão do Nexus. Luciana, bem-vinda. Muito bem-vinda aqui. Você vai ser a primeira de todas a falar sobre a sua experiência, sobre a sua vida. Obrigada, Thiago, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você. Maravilha, muito bom. Lu, eu queria começar contigo e até para as pessoas conhecerem, quem não faz parte do Nexus, ou mesmo outros membros, me fala um pouquinho quem é a Lu, de onde ela vem, do que é que ela gosta, do teu cachorro, do que tu quiseres. Ah, legal. Bom, eu sou Luciana Gaeta, eu sou de São Bernardo do Campo, eu sou a sócia fundadora da Gaeta Seguros, né? E nós somos colegas de profissão, né? Corretores de seguros. Eu já estou nessa área há quase 10 anos, né? Esse ano a Gaeta completa 10 anos de fundação. Então eu gosto muito, eu tenho uma honra de ser corretora de seguros, né? De levar essa proteção, que é o que a gente faz, né? Sem dúvida. A gente leva a proteção para as empresas, para as famílias. E eu sou casada com o Luciano, que também é membro, né, do Nexo Santo André, mãe da Júlia, que é membro do Santo André e hoje é presidente do grupo de São Bernardo, né, tá assumindo agora. E tem a Filó, né, a gente falando de cachorrinhos, né, tem a Filó, que é a minha netinha cachorro. Oh, maravilha. E sempre que me fala, sempre viveste no ABC, como é que é um pouquinho aí da tua vida do ponto de vista geográfico? Eu sou são bernardense Mesmo? mesmo, nascida e criada em São Bernardo, os batateiros, né, para quem é do ABCD sabe o que eu tô falando, né, quem nasce em São Bernardo é batateiro. E a minha empresa também foi fundada lá, né, em São Bernardo mesmo, a família toda é do ABC. Que curiosidade é que tu podes contar? O que é que eu não sei de ti e que tu possas falar à frente das câmaras de Curiosidades? curiosidade? Bom, não são todas as pessoas que sabem, mas eu fui bailarina até os 17 anos, né, muita gente não sabe disso. Também fiz equitação durante a minha adolescência. Também muita gente não sabe disso, então eu sempre gostei muito de cavalos, né, de estar no campo. E hoje, assim, de vez em quando, eu pego onda com meu marido, de vez em quando, Olha que maravilha, que show, quando ele adoro. me arrasta pra praia. Quase tudo. Eu sou bailarina, nunca fui. Agora, eh, andar a cavalo, muito. E surf, como eu disse, já fiz um pouquinho de experiência e tenho uma dívida com o teu marido de ir com ele Ele tá pegar uma onda. esperando. Ele está esperando, né? Indo um pouquinho aí para a área de trabalho, como é que hoje tu és corretora de seguros, sempre foste, como é que foi essa chegada a ter corretora de seguros? Como é que tu montaste uma corretora de seguros? Isso é fácil? É algo tranquilo? Como é que é? Na verdade, eu nunca tinha imaginado ser uma corretora de seguros. Essa profissão caiu de paraquedas. Na época, eu era executiva do corporate da Nextel, né? Eu atendia grandes empresas, eu não estava satisfeita, isso lá em 2015, né? Não estava satisfeita com o meu trabalho. E um amigo me ligou, falou: Olha, eu posso te fazer uma visita? Eu quero te apresentar uma oportunidade. E aí ele veio fazer uma consultoria de planejamento financeiro, de vida, né, um life planner. Ele veio, fez, né, toda aquela apresentação, quando ele terminou eu falei: "Nossa, que negócio legal, achei fantástico aquilo". Nunca ninguém tinha me oferecido. E aí ele olhou pra mim, eu tinha desabafado com ele, que eu não estava contente, e aí eu peguei na verdade ele falou assim pra mim: "Pô, acho que você daria bem nisso, sabia?". E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e conversei com o Luciano. Ele falou: "Vai, o que que custa?". E aí eu peguei e fui conversar lá, e aí eu dei essa virada de chave. Então não foi uma coisa assim: "Não, eu vou Programado. estudar", não, foi uma coisa que apareceu a oportunidade e eu acabei fazendo. Não é fácil, porque você começa do zero, acho que você passou por isso. Uhum. A gente constrói uma carteira, então é um trabalho, mas hoje eu vejo que ao longo desses anos, esse trabalho a gente começa, se você se dedica, é tudo a dedicação, né, eu acho que em qualquer profissão. Eu me dediquei muito, me dedico até hoje, então eu ainda tenho as minhas metas a ser cumprida. Então se eu cheguei até aqui, hoje, foi por conta de batalhar mesmo. Não é fácil, mas a gente chega. E hoje é um negócio de família, todo mundo trabalha. Como é que está É, hoje a tua empresa, a tua é. corretora?
Hoje se tornou, eu comecei sozinha, como eu te falei, fiquei aí uns 3 para 4 anos, uns 4 anos mais ou menos sozinha, e aí teve a oportunidade e eu sempre querendo trazer o Luciano, meu esposo, comigo. "Vem trabalhar comigo", ele, ficava meio assim: "Não, não, não é minha praia". E teve uma vez que eu arrastei ele para um treinamento numa seguradora. Falei: "Vem comigo". E aí foi quando ele também despertou o interesse e está comigo até hoje. Então hoje a gente trabalha eu, ele, a gente tem alguns prestadores e tem o meu filho que está começando a trabalhar comigo, porque a minha ideia é fazer a sucessão com ele, né. Então você sabe, né, que se a gente não passa para alguém, vem acontecer alguma coisa, a corretora morre, né. Então a gente precisa de alguém que continue. E aí agora eu estou trazendo o Heitor para tirar o SUSEP e Ah, ser meu está tirando sucessor. o SUSEP, É, né? agora Já ele está todo. vai começar, é. Show. E me fala um pouquinho antes ainda de irmos para a parte da tua responsabilidade, dos teus desafios como diretora do Nexus. eh, Como é empreender? O que é empreender? O que é o desafio de empreender? O que é que tu olhas para trás e podias partilhar como experiência e até também como algum alerta que tu queiras partilhar com as pessoas que nos estão ouvindo? Então, eu acho que para quem quer empreender, eu empreendo, na verdade, desde os 19 anos, né. Mesmo na faculdade e tudo mais, eu tive uma loja de CD, olha que interessante. Outra curiosidade que ninguém sabe. Loja de CD? Com 19 anos, eu tive essa ideia, meu pai me patrocinou na época, porque eu não tinha dinheiro, e foi uma experiência muito boa, né, foi comércio e tudo mais, e eu fazia faculdade de direito nessa época. E Já era não é uma loja fácil. física? Era uma loja física, no centro de São Bernardo, ali na Marechal Deodoro, para quem é do ABC conhece ali, que é a rua de comércio mesmo. E depois a gente teve outros tipos de comércio, depois eu me casei, o Luciano junto comigo e tudo mais. Então a gente sempre foi empreendedor. A veia do empreendedorismo, eu acho que vem até de família, na verdade. Meu avô era empresário, o pai da minha mãe. O meu pai era funcionário público, mas também sempre gostava de ter alguma empresa, empreender alguma coisa. Então, o que eu falo para as pessoas que o empreender ele não é fácil. Só que assim, primeira coisa, você tem que ter a ideia, você tem que ter o foco naquilo que você vai fazer. E eu acho que conhecimento, a pessoa tem que aprender o que ela vai fazer e buscar conhecimento. Hoje a gente tem, por exemplo, o Nexus é um aprendizado. Hoje eu falo que se eu tivesse o Nexus lá em 2015 me ajudando nessa trajetória na corretora, eu acho que talvez muitas coisas seriam diferentes. Pularia algumas etapas, né? Mas a gente tem outras entidades aí que ajudam o pequeno empreendedor a alavancar os negócios, mas eu acho que o conhecimento é fundamental. Porque você começar um negócio, todo mundo quer começar um negócio, mas vai dar certo? E É, nós sabemos que a taxa de insucesso é muito grande e é. faz parte, não é? Se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor, não é? Então, realmente é um desafio grande. Mas me fala uma coisa, Nexus, agora vamos entrar no mundo do Nexus. Como é que apareceu o Nexus na tua vida? Qual é que foi o clique do Nexus? Como é que, e junto com isso já nos fala um pouquinho sobre, tu começaste logo sendo presidente do grupo, de um grupo lá no ABCD, não é? Foi em abril de 2022, eu fui convidada por uma amiga, né, a gente se conheceu num outro grupo que era só de mulheres, eu não estava mais nesse grupo e ela já estava no Nexus e me convidou. Ela falou: "Olha, vem numa reunião online para você conhecer um grupo de empresário que eu estou participando". Nossa, ela, fez aquela baita propaganda do Nexus. "Ah, vou participar". E eu adorei. Foi no Alphaville, inclusive. Meu primeiro contato foi no Alphaville. E aí o Riquini, na época, veio me atender e falou: "Olha, eu vou te direcionar para o ABC, né, você é de São Bernardo e tudo mais". Só que naquela época não tinha, vaga para mim, que como tem aquele conflito de cadeiras e tudo mais. E foi uma pena, né. Então até naquela época eu avisei a Júlia, né, eu falei: "Júlia, você não quer participar? Vai você, né, porque parece que para você tem vaga". E a Júlia entrou primeiro que eu, no Nexus, em São Bernardo. E eu fiquei ali na fila de espera. Acho que passou um mês e meio, uns 2 mais ou menos. Não, foi mais, uns 4 meses. O Riquini entrou em contato comigo dizendo que tinha um projeto de abrir o grupo de Santo André.
e se eu queria entrar com uma corretora de seguros lá. Falei: "Opa, eu quero". É isso mesmo, É, vamos embora. vamos embora. E aí a gente iniciou acho que com 4 ou 5 pessoas. A Adriana Nogueira, que estava encabeçando o projeto, e aí as outras meninas. E aí ela passou alguns dias, ela falou: "Você quer ser a presidente?" Eu falei: "Meu Deus, como que eu vou ser presidente, né, nunca fui, assim, já liderei equipe, já fiz outras coisas do trabalho, mas de um grupo nunca tinha feito". Falei: "Ah, tá bom, vamos embora, vamos indo". E aí eu acabei ficando 1 ano e meio, né, no cargo. Saí em janeiro de 2024. Exatamente. E foste construir o que é hoje um dos maiores grupos. Podes comentar, podes falar o que quiseres. Um dos maiores grupos do Nexus e um grupo com uma pujança enorme. Aquele que mais faturou no ano passado é um Sim, grupo realmente de referência. Sem dúvida que é um dos grupos que, se eu tiver que pensar alguém, me pedir, quero conhecer o Nexus, que grupo eu posso conhecer? Sem dúvida que o Santo André vamos logo à cabeça, é um grupo unido, num lugar bonito, desde o início naquele é. lugar, engajado, com uma produção elevada, né? Acho que foi um trabalho muito bonito que tu fizeste como presidente, e a prova disso é que já não és presidente Um ano? há um ano e o grupo continua pujante. Sim, Essa é a prova de que você foi uma grande presidente. Não é durante, é depois. sim, O difícil não é construir para que outros consigam reinar e sim. administrar já com uma base muito sólida, com uma cultura forte, não é? Você sabe que quando eu passei a presidência, teve 2 presidentes do ano passado, né, a doutora Milena e o Fábio, que está saindo agora, que está entrando a Grace. A Milena, quando eu conversei com o Riquinho, ele falou: "Vamos colocar a Milena para presidente", porque ela também ficou comigo ela também era Desde o desde o início. início e na liderança junto comigo. Eu falei: "Faz sentido ela assumir a presidência". Quando eu falei isso para ela, ela falou: "Meu Deus, será que eu vou ser igual a você?". A preocupação dela era essa. Eu falei: "Não, você pode ser melhor do que eu". E quando eu chamei o Fábio falou: "Nossa, eu tenho uma responsabilidade grande". Eu falei: Eu também tinha essa responsabilidade. A diferença é que eu iniciei um grupo. Agora vocês vão tocar um grupo que já está rodando e manter e engajar mais e mais os membros, né?". E foi a prova disso, né? O Fábio fez uma gestão maravilhosa, não tenho o que falar. É muito importante. E um dos desafios que eu diria que os presidentes têm, o natural é fazer com que o grupo funcione bem. Mas o menos natural é criar desenvolver pessoas para que elas possam assumir e fazer continuidade. E não naquela lógica de eu quero criar aqui uma linha de hereditária em que eu vou controlar. Não, é no sentido de desenvolvimento mesmo, não é? De realmente você desenvolver pessoas para que possam assumir esses desafios e possam dar continuidade a um trabalho muito bonito. Porque o Nexus é uma comunidade de empresários, é uma comunidade que se torna importante para os empresários em várias frentes. E se você cria toda esta estrutura, você perpetua um grupo, uma comunidade que é importante para a tua vida. Sim. Sendo você presidente, membro, vice-presidente, não interessa. O que interessa é que realmente aquela comunidade faz diferença na tua vida e provavelmente na vida dos outros membros. E o presidente ter essa noção de continuidade e não só do seu período é muito importante, não é? É, continuar engajando o grupo, né, mesmo como membro. Porque eu acho que é um compromisso, né, que a gente assumiu, não só naquele período de estar na liderança, mas num todo, né, porque eu acho que um ex-presidente não é bem um ex-presidente, ele ainda é um presidente, ele está ali junto das pessoas, né, engajando, colocando o Que é grupo uma para referência, não cima. é? Eu fico até triste, às vezes, algum grupo que perde, sai o presidente. É triste isso, porque a pessoa já teve aquela experiência. E eu falo que passar pela liderança, não só ser presidente, vice-presidentes, eu falo por mim e também de outras pessoas que passaram pela presidência, ou pela liderança em si, o quanto aquilo foi valioso, porque a gente passa por uma transformação. Então, eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu falo para você que
no início, pegar um microfone e falar para aquelas pessoas me deixava muito nervosa. Claro. Hoje, para mim, é natural, nem ligo mais. Mas para muitas pessoas, por exemplo, a Bianca, que é minha amiga há quase 20 anos, ela é extremamente tímida. E ela também estava comigo desde o início, e foi VP de negócios 1 ano e meio também junto. Nossa, ela desenvolveu de uma tal maneira, hoje ela palestra. Ah, Então, fantástico. eu falo que quem tem a oportunidade de passar pela liderança deve passar, Eu que é sei. muito bom o É um desenvolvimento. desenvolvimento muito grande. E é É, um desafio grande. Uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder dentro de uma empresa onde você tem hierarquia. E a terceira coisa é ser líder dentro de uma organização onde os outros são pares e que você tem que mesmo liderar e as pessoas querem ter você como líder e aceitam você como líder. Mas ela existe uma determinada hierarquia, porque mal ou bem você é o sim. presidente, mas é uma hierarquia que não tem sustentação se você não for de fato líder, porque É porque você o é par. liderar não é mandar. É, O liderar é liderar. é. Tanto que eu falo que o sucesso do Santo André não é uma atribuição só minha. Era das meninas que estavam comigo e no último semestre, o Fábio junto. Então, todos nós éramos juntos ali. Então, as reuniões eram focadas, o que que a gente vai fazer, o que vai engajar o grupo. Você acompanha muito, né? Você via como que a gente fazia. Então, não era assim, eu, Luciana, presidente, não, vocês vão fazer isso, isso, não. Não. O que nós vamos fazer. Então, as ideias eram compartilhadas ali. Por isso que quando eu saí e o pessoal ficou, eles continuaram, porque já estava no ritmo. E quando foi anunciado que eu ia ser a diretora deles, nossa, ele falou: estamos em casa, tá tudo certo. Foi muito bom. Então, eles Para, aceitam bem. parece que combinamos, que eu disse que eu ia agora puxar o assunto para a diretora e você já tocou no assunto. Você, pelo trabalho que você fez, pelo desenvolvimento que você criou, acabou despontando a atenção, como é lógico, e eu acabei te convidando, sendo um desafio também, mais uma vez, novo para ti, Sim, e era um desafio onde praticamente ainda não havia diretor de grupo, ou seja, era um desafio também dentro do Next, porque era uma função nova. Como é que está sendo essa experiência de ser diretora de grupos? Me fala um pouco dos desafios e também das virtudes, das coisas boas. E explica também um pouco o que é ser diretora de grupo. então, o desafio, principalmente no início, agora não, mas no início foi bem difícil, porque é como você falou, não tinha assim a diretoria ali presente full time nos grupos, né? E é o que a gente faz agora, a gente está junto dos grupos. Então, alguns grupos no início tiveram uma resistência, porque tipo, é uma pessoa estranha chegando aqui querendo mandar, colocar ordem em algumas coisas. Orientar, Exatamente, mudar. exatamente. Dar uma perspectiva nova até para o crescimento do grupo, que essa é a nossa função, né. Além de, eu gosto muito de falar que as diretoras, elas são as guardiãs da metodologia dentro dos grupos, para não deixar E, sair fora. e ela diz às diretoras que não deveria ser, devia ser os diretores, porque poderiam ser homens, mas neste caso são É, são as diretoras mesmo, meninas. dominaram, as mulheres dominaram mesmo, então é diretoras de fato mesmo. Exato. Então, nós somos as guardiãs da metodologia dos grupos que a gente gerencia, né? Porque é um gerenciamento. Então, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que engajar os grupos, né? Crescimento é muito importante. Então, é um desafio porque você lida com pessoas, né? E umas são diferentes das outras. Então, é diferente de região para região. Né? Mesmo eu estando no ABCD, a região do Diadema é diferente da de São Caetano, São Bernardo, Santo André. Então, assim, são regiões. Então, você tem que aprender a lidar ali com as regiões, ver as dificuldades da região até para atrair novos membros, né? Porque cada uma tem a sua peculiaridade. Então, eu acho que o desafio maior foi esse. Hoje, né, depois de 1 ano, eu já vi como que é, e agora eu já sei como que a gente segue, né? O que dá certo, o que não dá. Né? Por exemplo, os eventos. Os eventos são umas coisas muito bem-vindas, né? Sem dúvida, não. Os eventos que tens criado lá no ABCD têm sido fantástico e isso dá, não só dá prestígio aos grupos locais, atrai novos membros e reforça muito a marca, não é? Do ponto de vista da É. importância do Next na vida de empreendedores. Queria chegar a duas perguntas finais. Uma é
quais os teus desafios para a tua diretoria para 2025? O que é que tu imaginas desenvolver em 2025 em termos dos grupos que hoje é responsável? Bom, a minha meta é que cada um, pelo menos assim, Santo André hoje a gente está com 30 membros, né? A meta do Santo André é chegar a 40. É uma meta que a gente está buscando desde do meio do ano passado. O São Bernardo, a nossa meta até o meio do ano é 30 membros. E aí, quando a gente chega em 30, a gente vai para 40, né? Sempre. É assim. E Diadema e São Caetano, 25 membros. Pelo menos até o meio do ano. E depois a gente vai aumentando. Então, essa é a minha meta: 30, 40, 25, 25. É isso, porque a gente sabe, né, a Moema e Santo André, que são os grupos que têm mais membros, a gente sabe que quanto mais membro, mais negócio Sem dúvida. fomenta, então não É tem uma como. relação direta. Exatamente, então essa é a ideia. Por quê? Para não desanimar quem está no grupo. Porque a gente sabe que desanima. Poxa, já fiz RDM com todo mundo, não tenho mais com quem falar, fulano não me indica, o meu serviço não tem nada a ver. E são vários tipos de argumentações. Algumas eu acho que são pertinentes, outras eu acho que é um pouco de desculpa, mas aí é outra coisa. Mas a meta é essa, é o crescimento dos grupos. Muito bom. Então agora eu vou-te pedir, ó, tua câmara é aquela, vais olhar para eles, na verdade não estás a olhar para a câmara, estás a olhar para os membros do ABCD, os melhores membros do Nexo, não é? Os melhores. Sim. Então fala com eles, a última mensagem diz para eles o que tu quiseres, que amas eles, dá bronca neles, não Meus interessa. filhinhos. A Eu tua... sou os meus filhinhos, Fala né? com eles. Né? Você falou que eles são meus filhinhos. Então, meus queridos filhinhos do ABCD, o que eu quero deixar para vocês é que a gente está junto agora em 2025. Vou pegar no pé de todo mundo. Tragam convidados, pelo amor de Deus. A gente sabe que convidado tem que ter na reunião e é essencial para a gente, para o crescimento dos grupos. E vamos fazer eventos, vamos estar juntos e que eles podem sempre contar comigo. Vocês podem sempre contar comigo, para tudo. Eles sabem disso, mas agora estou reforçando. Excelente. Gente, foi mais um episódio, mais uma entrevista fantástica com a Lu, nossa diretora. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho maravilhoso que tens feito no ABCD. Para mim é uma tranquilidade muito grande ter lá. Eu sei que hoje nós falamos no nosso bate-papo lá do Grupo Moema, onde eu estive, falamos um pouco de delegar e sem dúvida que no ABCD eu senti muito tranquilo em delegar e a Lu tem feito um trabalho fantástico. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer e vamos continuar aqui sempre acompanhando todas as nossas entrevistas e os episódios do Nextpod. Obrigado.